2 Coríntios, capítulo de número 11, versos de número 1, que diz assim: Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, e se sou rude na palavra, não o sou, contudo, na ciência, mas já em tudo temos feito conhecer totalmente em vós. Amém? Vamos agradecer a Deus, vamos orar ao Senhor, pedir para que o Senhor fale conosco por intermédio dessa palavra. Meu Deus e meu Pai, mais uma vez na Tua presença, Senhor, nós nos adentramos com alegria, meu Deus, para exaltarmos o Senhor que é digno de toda honra, de toda glória, todo louvor e adoração. Amado Deus e Pai, neste momento abra a porta da palavra, meu Deus, venha falar comigo, com meus irmãos, as minhas irmãs, venha falar, meu Deus, com os ouvintes da Tua palavra, atenda para o coração de cada um, meu Pai, abençoa-nos, nos alimenta, nos fortalece, fala conosco, e que a Tua palavra possa adentrar no profundo da nossa alma, e assim produzir, ó Deus, o resultado pela qual ela é enviada pelo Teu Espírito Santo. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Desocupe vossas mãos. Dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, louvamos a Deus por essa palavra gloriosa, onde o apóstolo Paulo, aqui pelo Espírito Santo de Deus, ele dá a nós aqui um ensinamento muito grande, e quero compartilhar com a igreja, pela misericórdia, o que o Senhor aqui nos fala, nos concede sobre essa palavra. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele diz que o Evangelho, as coisas de Deus, elas são loucura, para as pessoas do mundo, para aqueles que não têm conhecimento de Deus. Qual de nós que um dia, na nossa caminhada, na nossa vida, nós não fomos taxados como louco, por ser crente, por servir a Jesus? Talvez ao vir ao culto, talvez um dia ou pela manhã, ou fazer o evangelismo, algum irmão vestido de gravata, paletó, para evangelizar, de repente alguém olhar e falar: aquele crente é louco, um calor desse, vestido dessa forma, ou até mesmo a irmã com essa saiona, com esse vestido, ou esse blazer, não sei o que, no calor que está, enfim, esse cabelão grande, abafado, quente, poderia cortar isso, coisa dessa maneira. Crentes são tudo louco. Então, meus amados, nós sabemos que as pessoas do mundo, elas olham para nós, para o povo de Deus, e tem a gente como louco, como como pessoas que não são humanas, muitas das vezes falam dessa forma. E o apóstolo Paulo, ele diz aqui, tomara que suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda. Ele diz, pedindo para que os irmãos suportem, porque ele diz, certa vez ele escreveu dizendo que aprove a Deus, a salvar os crentes pela loucura da pregação. Então Paulo, ele tinha esse título, ele era tido como uma pessoa, como se fosse uma pessoa louca, como se fosse uma pessoa que era totalmente diferente, oposta de todos. Isso ele recebeu o título depois que ele conheceu Jesus, porque enquanto ele não conhecia Jesus,
tinha o seu nome como Saulo, então ali todo mundo só idolatrava ele, né, exaltava, enfim, tinha ele como uma grande personalidade. Mas a partir do momento que ele conheceu a Jesus, a partir do momento que ele começou a seguir o caminho de Jesus e pregar Jesus, as pessoas olhavam para ele. Até mesmo um dia diz que aquele presidente, lá no final de Atos dos Apóstolos, quando ele estava preso, aquele homem chamado Félix, ali Paulo começa a pregar para ele, começa a falar para ele de Jesus Cristo. Félix olha para ele e disse: Paulo, você está louco? As muitas letras te fazem delirar. Você está querendo me converter, a Cristo, ao Evangelho? Aí Paulo vai lá para ele e vai dizer: ó potentíssimo Festo, não queria somente o Senhor, a Vossa Excelência, mas todos aqueles que também me ouvem. Então nós vemos que o apóstolo Paulo foi tido como louco, que as muitas letras estava levando ele à loucura. Quantas pessoas que não servem a Jesus, você vai falar para ele da Bíblia, ele não se pode ler a Bíblia, porque lendo a Bíblia a pessoa fica louco. Quem nunca ouviu alguém falar isso? Algum católico falar que lê a Bíblia fica louco. Então assim, isso é falta de entendimento, falta de conhecimento, porque a Bíblia fala para nós, lá no capítulo 4 de Oséias diz que o povo de Deus ele foi destruído por falta de conhecimento, não conhecimento de história, filosofia, conhecimento de internet, de mídia, mas conhecimento da palavra de Deus. O próprio Jesus, no capítulo 5 do Evangelho de João, Jesus ele diz para nós examinarmos as Escrituras, porque são elas que testificam dele, e elas são o caminho que nos leva à vida eterna, que nos leva ao céu. Então, queridos e amados, no verso de número 2 do capítulo 11 de 2 Coríntios, Paulo ele diz assim: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Meus irmãos, quando se fala em zelo, quando se fala em zeloso ou zelo, a palavra zelo quer dizer ciúme. Quando fala zeloso, se fala ciumento, eu estou com ciúme excessivo. Paulo aqui diz: porque estou zeloso, eu estou com ciúme de vós, com ciúme como de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Então Paulo ele tem aquele ciúme, sabe, aquele ciúme mais profundo do que o marido que acaba de casar com a esposa, que ama tanto, e vice-versa. Sabe aquele ciúme doentio que não pode olhar para um lado que a pessoa está olhando para quem? O ciúme que Deus tem, que o Espírito Santo ele tem pela nossa vida, é um ciúme, meus irmãos, terrível, consumidor. É um ciúme muito forte que Paulo aqui ele mostra que o zelo que ele está, como se fosse o zelo de Deus, ele está se colocando da maneira que Deus tem ciúme de nós. Paulo também está se colocando que ele tem este mesmo ciúme pela igreja. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a igreja que Paulo estava preparando não era uma igreja para apresentar a um pastor presidente, a um pastor mundial. A igreja que Paulo estava preparando era uma igreja que ia ser apresentada num congresso, ia ser apresentada num simpósio ou em qualquer outro lugar. Ele diz que ele estava preparando uma igreja, como ele fala aqui nesse versículo, que o pastor, aliás, o esposo dessa igreja, ele era conhecido, como Pedro fala na sua carta, como sumo pastor. E aqui Paulo fala que esse pastor, esse esposo, chama-se Jesus Cristo. E o que Paulo está querendo mostrar aqui para nós? Que Jesus, ele é criterioso. Paulo está querendo mostrar para nós aqui que Jesus, ele não aceita qualquer coisa. Jesus, ele não aceita aquilo que nós aceitamos, aquilo que nós dissemos está bom, já está ótimo. Mas a pergunta é: Jesus, será que está bom para o Senhor? Será que está ótimo para nós? Está bom, mas e para o Senhor, será que está? Porque aquilo que está bom para nós, às vezes não está bom para Jesus, meus irmãos. Nós precisamos entender isso.
Então Paulo, ele tinha um zelo, ele tinha um ciúme, sabe, um ciúme da igreja, como Cristo tem ciúme pela igreja, como o Espírito Santo tem ciúme de cada um de nós. E ele diz aqui que ele procura preparar, ele diz: eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, uma virgem pura, uma virgem sem mácula, uma virgem incontaminável, uma virgem que nunca foi tocada, uma virgem pura como uma santa, a um esposo, a saber, a Cristo. Hoje, por exemplo, no mundo que nós vivemos, será até quanto tempo se pode caracterizar ou titular uma mulher como uma mulher virgem? O pai ou a mãe que quer ver tanto a sua filha como o seu filho na pureza até ter um cônjuge, ele precisa estar de olho 24 horas, noite e dia, porque um simples vacilo acabou-se a pureza, um simples desolhar acabou-se a pureza. E hoje ser puro ou ser pura é motivo de chacota nas escolas, em trabalho ou até mesmo dentro de igreja. Só que o apóstolo Paulo, ele está mostrando aqui para nós que o zelo dele, a preocupação dele era manter a igreja pura, como uma virgem pura, ataviada para um esposo, para o marido, a saber, quem é? Cristo. Ele mesmo responde. E atenta para quando ele fala uma esposa virgem, uma igreja virgem, como nós já falamos aqui, uma igreja que não é tocada, uma igreja que não é contaminada, uma igreja que talvez possa ser cobiçada, mas porém não tida. Você até cobiça, mas ter é uma coisa, cobiçar é outra. A igreja pode ser cobiçada pelo mundo, mas o mundo, ele não vai ter o poder de ter a igreja para si, porque a igreja não pertence ao mundo, a igreja não pertence a Satanás, a igreja não pertence ao diabo, a igreja não pertence ao inferno, a igreja pertence a Deus, pertence a Cristo, pertence ao Espírito Santo, a igreja pertence aos céus. Lava súbia candarábia surimicanda labrateia. E para, como eu disse, para se manter a igreja virgem, pura, uma igreja santa, Paulo precisava instruí-la todo dia. Paulo precisava exortá-la todo dia. Paulo precisava estar atento à igreja todo dia, todo tempo. É por isso, amados e queridos, que o apóstolo Paulo, com esse zelo, com esse cuidado, ele diz no capítulo 3, no versículo 13 de Hebreus, ele diz: exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado. Então ele diz para que tenha exortação, tenha o ensinamento todo dia que se chama hoje, para que algum de nós não endureçamos o nosso coração pelo pecado. Sabe por que o pecado não está longe? O pecado, ele não está ali, ó, na porta, onde está o sobreiro. O pecado não está ali na esquina, ele não está ali no bar, tomando uma cerveja. O pecado não está ali fumando um cigarro. O pecado não está ali assistindo televisão. O pecado não está ali jogando bola, não está ali usando droga. Sabe onde está o pecado? Alguém sabe onde o pecado está escondido? Capítulo 7. De Romanos, no verso 17, Paulo fala aonde o pecado está.
Por isso que nós temos que ser exortados todo dia que se chama hoje, para o nosso coração não endurecer. O nosso coração, na verdade o pecado não está naquela pessoa que a gente quer que fique longe de nós. O pecado não está lá naquele amigo que quer levar a gente para o mau caminho, não. Aqui ó, Romanos 7,17. Paulo diz: de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim, ou seja, o pecado que mora em mim. E o verso de número 19, também deste mesmo capítulo 7 de Romanos, Paulo diz: ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim, o pecado que mora em mim. Quantas vezes nós não queremos fazer alguma coisa, quantas vezes nós fugimos da aparência do mal, mas de repente, quando menos esperamos, nós estamos lá, satisfazendo o pecado, fazendo a vontade dele, e a gente põe a mão na cabeça e diz: meu Deus, não acredito. Por quê? Paulo está dizendo aqui que quando eu não quero fazer, mas eu faço, ele diz que não é ele, mas é o pecado que habita, é o pecado que mora nele, que produz aquilo que ele não quer. Está vendo como que é difícil a gente fugir da aparência do mal? Porque tem um ser em nós chamado pecado, que nós precisamos, meus irmãos, afogá-lo. Nós precisamos todo dia matá-lo. Nós precisamos todo dia tentar dissipá-lo da nossa vida, fugindo de toda obra que a nossa carne possa produzir. Porque são aquilo que a nossa carne produz que alimenta o pecado e que faz com que a vontade dele prevaleça na nossa vida. E qual é esse fruto do pecado? Quais são esses frutos? É bom a gente saber que às vezes nós cometemos e nós não sabemos, então nós precisamos saber. O capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no versículo de número 19, diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Observa que essas obras da carne, produzidas por eu, por você, por nós cristãos, né? Porque o mundo é comum isso aqui, mas nós precisamos fugir dessas obras da carne, porque elas alimentam o nosso pecado, ela fortalece o pecado que habita em cada um de nós. E como eu falei, nós precisamos afogá-lo, matá-lo, não alimentá-lo. E como que a gente alimenta? Desta maneira, verso 19: porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes ou parecidas a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Como nós falamos, nós temos que exterminar o pecado, porque esta obra cometida por nós, como eu falei, alimenta o nosso pecado. Isso pode vir pelo nosso olhar, isso pode vir pelo nosso pensamento, ou isso pode vir pela intenção do nosso coração. Dessas três formas, essas três formas faz com que nós produzimos esta obra. E quando se diz obra, se diz trabalho, se diz fazer. Por exemplo, quando se fala aqui em prostituição, não é só pensar prostituição. Pensei o nome, prostituição não, é obra, ou seja, é executar. Quando se diz aqui impureza, não se diz pensar em pureza, é pensar em quê? Se sujar, deixar de ser limpo. Então, quando se fala em obra, se diz trabalho, se diz trabalhar, fazer força,
colocar em prática usando as nossas faculdades, usando os nossos membros. Observa, meus irmãos, que ele diz aqui que para manter, a igreja como uma virgem ao marido, a saber, a Cristo. Quando eu olho para essa palavra, eu imagino, meus irmãos, como que os anjos de Deus, que não são onipresentes, onipotentes, oniscientes, isso não cabe a eles, cabe só à Trindade. Eu imagino, olhando para esse versículo, o que os céus, eles pensam da noiva do Cordeiro. Você chegou a imaginar isso? Quando nós olhamos para esse versículo, nós pensamos o que os céus pensam, o que eles imaginam. Como é a esposa? Imagina quando Abraão, ele falou para o seu moço e buscar uma esposa para o seu filho Isaque, que já estava maduro, já era homem, ele precisava casar. Imagina quando então sai aquele homem com a comitiva e vai buscar uma esposa cujo nome era Rebeca, a qual Isaque não conhecia, e igual a Rebeca também não conhecia. Olha aqui, presta bem atenção. Qual era a perspectiva de Isaque? Será o que passava pela mente de Isaque? Será que ele imaginava a sua futura esposa de que forma? De que maneira seria a sua esposa? Como seriam os seus cabelos? Como seria a sua pele? Como seria o seu olhar? Como seriam as suas pálpebras? Como seria a sua orelha? O seu queixo afinado, redondo, enfim? Como seria a sua pele morena, branca, negra, amarela, vermelha? Qual será a estatura da minha noiva? Será que ela é da minha estatura? Será que é menor? Será que é maior? Como será o seu diâmetro? Será que é do meu porte? Será que é maior? Será que é menor? Será que é pequena, baixinha? Imagina a expectativa de Isaque acerca da sua esposa, a qual ele nunca viu, mas já viria para casamento. Observa lá do outro lado, quando aquele homem, ele chega na casa daquela família, com aqueles presentes todo, e dá aquela mulher chamada Rebeca aos seus pais, e agora vai levar ela, vai conduzir ela até Isaque. Imagina talvez as perguntas que ela deve ter feito: como será o meu Senhor? Como ele é, com a sua estatura? Ele tem barba? Ele não tem? Ele é como os egípcios? Tem cabelo longo? Tem cabelo curto? É careca, raspado? Tem bigode? Qual a estatura dele? Qual o seu porte? Imagina quantas coisas passaram pela cabeça de Rebeca acerca do seu marido. Será que ele é dócil? Será que ele é carinhoso? Será que ele é simpático? Será que ele é um cara durão? Será que ele é um cara viciado? Será que ele é um cachaceiro? Como será o marido que eu vou ter que passar o final da minha vida, o resto da minha vida com ele? Talvez muitas coisas, meus irmãos, passaram. Detalhe, no momento, talvez de um relacionamento que nós possamos querer ter, a gente só pensa, presta atenção, nas coisas boas, não é? A gente só pensa no bem, a gente só pensa na lua de mel, a gente só pensa na festa, a gente só pensa nos presentes, a gente pensa na viagem, talvez pensa em ter filho, ou talvez mais depois, mas a gente pensa só nas coisas boas. Mas e as coisas que não são boas, que seguirão também a nossa vida? Será que a gente pensa? Será que ela vai ser uma mulher boa? Será que ela vai lavar as minhas roupas? Será que ela vai passar? Será que ela vai consertar as minhas roupas?
Será que ela vai me acariciar? Será que ela vai lavar as minhas costas quando eu for tomar banho eu pedir para ela? Será que ela vai ajudar a cortar meu cabelo, fazer minha barba? Será que ela vai ser aquela que vai ajudar a cuidar do meu sapato? Talvez passar graxa, engraxar o meu sapato. Será que ela vai me ajudar? Será que ela vai fazer comida, aquilo que eu gosto de comer? Quando eu sugerir alguma coisa, será que ela vai procurar fazer para me agradar? Às vezes o marido não pensa dessa maneira, a esposa também ela pode pensar, ela não pensa. Será como vai ser o meu marido? Será que vai ser uma pessoa que vai me entender? Será que vai ser uma pessoa que vai estar ali preparado para tudo, qualquer coisa que eu precisar, ele está ali para me ajudar? Será que vai ser aquela pessoa que vai me amar incondicionalmente? Será que é aquela pessoa que vai me dar carinho, que vai me ajudar nos momentos difíceis? Ter oportunidade, vai me ajudar em casa, ajudar a cuidar dos filhos? Talvez ela não pense isso. Talvez ela pense, como ele disse, só na festa, na viagem, nos presentes, nos amigos, naquele momento, naquele dia do casamento. Mas eu quero falar uma coisa que nós temos que pensar. As duas coisas, o lado bom e o lado ruim, tem que ser pensado. Mas detalhe, também essa preocupação. Quantas pessoas aqui, nós, presta atenção, nós que estamos no mundo, nós que estamos aqui nessa terra, a Bíblia diz aqui, por intermédio de Paulo, que nós somos a noiva. Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a noiva, diz a palavra de Deus. E observa bem, amados e queridos irmãos, que em sendo nós a noiva, como eu falei para os irmãos, nós precisamos pensar, nós precisamos estar atento às coisas do céu. Sabe por quê? Porque aqui na terra, geralmente a mulher casa em média de 20 anos, acerca disso, e passa até 80, 100, até morrer com o seu marido. Ou seja, ela vai passar muito mais tempo com o seu marido, com a sua nova família, do que o que ela passou com seus pais em casa. Então aqui na terra, por mais tempo que nós vivamos aqui, o período aqui é muito curto. O que nós vamos viver, a eternidade vai ser com Cristo lá na glória. Então nós temos que ter em mente como será o céu, como será a glória, como será a eternidade, aquele lugar onde nós vamos passar todo o tempo, a eternidade toda com Deus, com Cristo na glória. A pergunta é: será que nós já pensamos nisso? Será que nós já pensamos como é o céu? Será que nós já pensamos o que tem lá, o que nós vamos fazer, o que Deus tem preparado para nós na glória? Será que vale a pena ir para o céu? A nossa preocupação é essa, nós preocupamos, temos que ter essa preocupação. Por quê? Porque lá nós vamos passar a eternidade. É uma coisa que a igreja luta para isso, esse é o segmento. Só que detalhe, como eu disse no princípio, os céus, também os anjos, provavelmente eles pensam a mesma coisa. Como será a noiva do meu Senhor? Como será essa noiva? De que maneira ela estará? Meus irmãos, quero chamar a tua atenção, por favor, quero chamar a tua atenção, meus irmãos, ao Apocalipse, aqui no capítulo de número 19, por gentileza, se possível, abra aí a tua Bíblia, no capítulo 19, no versículo de número 6, presbítero, por favor, não está impossível. Amém, meus irmãos? Todos dizem amém? Quando está ação nunca vem, né? Mas quando está atribulado, vem para atribular a igreja, né? É só Jesus na terra. Capítulo 19, meus irmãos, de Apocalipse, no verso 6, 19 de Apocalipse, versículo 6, diz assim: Eu ouvi como a voz
de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Olha o verso seguinte, 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Veja aqui que o Apocalipse, que é o livro da revelação, que fala acerca das coisas do fim, do tempo do fim, aqui mostra que João, ele vê uma festa no céu, onde o Senhor reina, e ele mostra aqui para nós que vindas agora são as bodas do Cordeiro. Que são as bodas? Festa nupcial do Cordeiro. Por quê? Porque ele diz que a sua esposa já se aprontou. E veja no verso 8 que é dado: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Então aqui a noiva recebe uma vestimenta de linho finíssimo. Não é qualquer coisa, é um revestimento muito importante de linho finíssimo. Observa também a palavra de Deus, mostra aqui para nós, no capítulo de número 21, no versículo de número 2, diz assim: João, ele dizendo: eu João, vi a santa cidade. Veja, a santa cidade, a Nova Jerusalém. Está vendo? Ele diz o nome, ele vê a santa cidade. Qual que é a santa cidade? A Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Quem é o marido? Cristo. Quem é a esposa? A santa cidade. Quem é a santa cidade? A Jerusalém celestial. Atenta para o versículo de número 9 do capítulo 21. Observa, literalmente aqui diz assim: e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheia das últimas 7 pragas, e lançou e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Então agora nós vamos conhecer quem é a esposa, quem é a mulher de Cristo. Talvez alguém não se atentou para isso ainda, mas observa, ao título, a Nova Jerusalém. Então o anjo chama João e vai mostrar: eu quero te mostrar a esposa, eu quero te mostrar a esposa do Cordeiro. E ele vai dizer, e João agora ele é transferido, verso 10: e levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são o nome das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais.
e medi o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safiro, o terceiro calcedônio, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, um décimo jacinto, o duodécimo ametista, que é o 12. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E segue-se ainda o 22, só mais os 5 versículos. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produzia 12 frutos, dando seus frutos de mês em mês, e as folhas das árvores são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e a sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Aqui João, talvez é difícil da gente entender, mas se nós meditarmos, até vale a pena. Se nós atentarmos aqui para as 7 igrejas da Ásia, por exemplo, a primeira igreja chamada Éfeso, no verso de número 7, observa o que cada um nessas igrejas, hoje simbolizando a igreja na terra, vai receber ou vai ser na glória de Deus. Versículo 7, capítulo 2 de Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus, como nós lemos no capítulo 22. Então, ou seja, daquela árvore, quem herdar, quem chegar à glória, será participante, irá comer para a eternidade. Depois, quando nós lemos o verso 11 do capítulo 2, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte, que é, no caso, a morte eterna.
aquela morte que está escrito no capítulo 21, do verso 11 ao 15, onde lá no 15 diz que vai ser lançado, aliás, no verso de número 14, onde vai ser lançado o diabo, a besta, o falso profeta, e todos aqueles que não tiver o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. Então, aquele que vencer, ele não receberá a condenação da segunda morte. Observa ainda no capítulo 2, no versículo de número 17, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Entenda o mistério comparando com o capítulo 21, que nós acabamos de ler. O significado, o que cada um vai receber, o que nós seremos, para ser comparado com a Jerusalém, a noiva do Cordeiro. O versículo de número 26, do capítulo 2, diz assim: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Olha o versículo de número 5 do capítulo 3. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O 6º, capítulo 3, versículo 12 diz: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Veja, este diz aqui que será coluna no templo de Deus. Coluna serve o que? Para manter de pé, para receber peso, para segurar, para apoiar. O último agora está no versículo de número 21 do capítulo 3. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, e assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, nós olhando lá para aquele capítulo 21, a partir do verso 9, quando o anjo chama ali João para mostrar para ele a noiva, a esposa do Cordeiro, João, ele quer mostrar, ele revela a cidade, a Jerusalém, algo que a gente lê e fecha o olho, tenta imaginar, a nossa mente não consegue imaginar algo tão puro, não consegue imaginar algo tão santo, a nossa mente não consegue, porque nós não temos noção, essas pedras, que aqui se fala no capítulo 21, nós não temos noções do que é o brilho, o valor de pedras como essa que aqui está mencionada, aonde diz que tudo será de ouro, cristal, as praças, os rios como cristal. Meus irmãos, é algo que a nossa mente, ela não consegue chegar, a nossa mente não consegue expandir, chegar no nível de glória como essa. Mas o que o anjo quer mostrar para João? Que é nessa pureza, que é nesse algo valioso, que é nesse algo que a nossa imaginação, o nosso olho, o nosso coração não chega.
É nisso. É isso que agrada a Cristo. É isso que agrada a Deus. É por isso que Paulo, lá no capítulo 2, no verso 9, na parte B da sua primeira carta aos Coríntios, Paulo escreve dizendo que o que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para os que o amam. Analisa, amados, nós nos alegramos com uma aliança de ouro, meu Deus, que coisa linda, com um relógio, talvez com a pedra ou com um brilho, que coisa linda, coisas que vai ser aqui na terra perecível, coisas que nós não levaremos, coisas que servirá aqui como combustível para o fogo que vai destruir essa terra. O dinheiro que todo mundo imagina um dia querer ou ter, meus irmãos, isso não é nada. Uma casa toda de vidro, com porcelanatos, com mármores, com as pedras mais lindas que você imagina, ou talvez não imagina, com pastilhas de vidro. Meu Deus, que coisa linda, queridos, isso não se compara, isso é como pó, é como chiqueiro, perto das coisas que está preparada no céu. Não se compara. Por mais valioso, por mais precioso que você possa ver, palácio, mansão, castelo, o que você possa ver nessa terra, que você já viu pela internet, meu Deus, isso é luxúria, é coisa demais. Lá no céu isso não terá valor, isso não chega, meus irmãos, nem se tivesse sujeira, não chegava nem na sujeira que pudesse haver lá, mas não haverá sujeira. As coisas do céu é muito mais excelente. E a Bíblia quer mostrar aqui para nós, igreja, que nós precisamos ser puros. Paulo quer mostrar para nós aqui no capítulo 11, no verso 2 e depois no 3, que nós precisamos ser santos. Nós não podemos ter sujeira, porque nós lemos o que Jesus ele falou nas 7 cartas: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, eu darei. Vai comer, vai ser coluna, vai vestir, vai sentar comigo, cada um vai receber algo de Deus. Está dizendo ao que vencer, ou seja, nós teremos galardão, meus irmãos. E aonde nós vamos estar é um lugar santo, é um lugar que não vai haver noite, é um lugar onde não vai haver choro, é um lugar onde não vai haver luz alguma, porque só a presença dele, do Cordeiro, vai iluminar toda a cidade. Não vai haver ali tristeza, não vai haver choro, não vai haver pranto, desigualdade, não vai haver roubo. Queridos irmãos, eu quero dizer que vale a pena nós lutarmos para isso, vale a pena nós pagarmos o preço para ser santo. Vale a pena nós fugirmos da aparência do mal. Olha o que Paulo fala no verso de número 3 de 2 Coríntios, aqui no capítulo 11, verso 3 de 2 Coríntios, ele diz: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Paulo ele tem medo. Naquela época Paulo já tinha medo que a igreja se apartasse, deixasse da simplicidade, deixasse da humildade, da pureza, e se atentasse aos pensamentos secundários, às imaginações. Ele preocupava porque Satanás, ele foi terrível, ele entrou, ele tentou Eva, automaticamente Adão foi tentado, consequentemente os dois caíram. A partir daquele momento a pureza saiu, a santidade saiu, se tornaram agora pecadores, perderam a glória do jardim do Éden, que era a presença de Deus todo dia, foram expulsos do Éden, foram lançados para fora. Então Paulo ele teme, ele está dizendo que eu temo, eu tenho esse temor, porque ele sabe que como o diabo agiu na inocência, ele pode agir também hoje. Por isso que quando a palavra de Deus é pregada,
Nós temos que dar glória a Deus, se regozijar. Pastor, mas está sendo pregado, está falando comigo, estou com vergonha. Sabe o que você tem que fazer? Fugir do mal. Peça para Jesus te lavar na cachoeira do sangue dele. Fala para Jesus limpar todos os seus pecados. Fala para Jesus te purificar, te dar vestes novas. Fala para Jesus limpar. Peça perdão a ele, peça perdão a quem for. E se achegue cada dia mais a Jesus. Não, eu não vou me achegar hoje, porque amanhã eu vou receber uma bênção. Amanhã eu vou receber um namorado. Amanhã eu vou ter uma namorada. Eu vou pecar, porque o tempo para casar demora um ano, demora 6 meses. Eu não vou conseguir namorar 6 anos, então, ou 6 meses, então eu vou pecar, então não posso me unir a Deus, porque se eu unir eu vou estar em pecado, e vai que, meus irmãos, só a intenção do nosso coração já é pecado, como Jesus fala no capítulo 5, no verso 31 e 32 de Mateus. Jesus ele diz que aquele que olha para uma mulher, e olha para aquela mulher e pensa, deseja alguma coisa, ele já cometeu adultério com ela. A lei dizia que o homem ele precisava, ele tinha que deitar para cometer o pecado, mas Jesus ele vai além. Veja como que a graça vai além da lei. Ah, não, eu quero viver a lei. Só que se você viver a lei, você vai viver olho por olho, dente por dente. Então nós vamos viver a graça. E a graça, Jesus diz que se alguém olhar e desejar no coração, já cometeu o pecado. Era como se tivesse deitado. Então não adianta a gente tentar empurrar com a barriga. Não, Deus vai entender, Deus sabe. Sabe o que é isso? Pecado premeditado. E para pecado premeditado não tem perdão. A preocupação de Paulo aqui é isso. Como o diabo entrou, como ele semeou, Eva deu ouvido, caiu. Eu também me preocupo que vocês também caiam. Eu também me preocupo que vocês cheguem como Eva chegou, porque uma vez vocês estavam mortos nos vossos pecados, mas Cristo vos vivificou, Cristo vos tirou da morte para a vida, e agora vocês não vivem mais para o mundo, vocês não vivem mais para vocês, mas vocês vivem para Deus. Está entendendo o mistério como que é? Se nós não tivermos esse raciocínio de pureza, de santidade, de virgindade, de ser incontaminável, de maneira alguma nós viveremos essa glória do Apocalipse que nós lemos, o 19 e o capítulo 21. Nós não viveremos isso, porque a impureza, meus irmãos, fará com que nós percamos essa glória. Então, se nós almejamos, é diferente. A gente servir a Deus para ir para o céu e servir a Deus para almejar ter vitórias, conquistas aqui na terra. Esse tipo de crente, esse tipo de pessoa de segmento de filosofia, estou servindo a Deus para me conseguir coisas. Esse tipo de gente não tem compromisso com os céus, nem com Deus, nem Deus com ele. Ele pode receber alguma coisa pela fé, mas o foco do crente, do homem, da mulher de Deus, tem que ser o céu. Nós temos que meditar todo dia nessa palavra. O nosso coração precisa inflamar. Nós precisamos desejar mais do que qualquer coisa nessa terra a glória de Deus, como está no capítulo 21, a partir do verso 9. Nós precisamos desejar, porque se nós não tivermos esse desejo, meus irmãos, realmente eu digo, a nossa fé é em vão. Nós estamos servindo, sei lá, o ministério, estamos servindo um homem, mas não servindo a Deus para morar com ele na eternidade. Que o Senhor Jesus possa dar-nos sabedoria e entendimento, expandir a nossa mente, e que nós venhamos ser iluminados pelo Espírito Santo para entendermos, compreendermos e viver essa gloriosa palavra, e saber que o advento está por vir. Aquele que há de vir, como diz o escritor aos Hebreus, virá e ele não tardará. Que o Senhor Jesus vos abençoe, e as palmas bem alegre exalta o Cordeiro de Deus. Bem alegre para Jesus.